Boa noite, sejam bem-vindos ao webinar Abordagem Nutricional dos Transtornos Gastrointestinais Leves, da Teoria Prática Clínica. Eu sou Thaís Tomé, nutricionista e coordenadora do Departamento Científico, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, mesmo que estejamos virtualmente, mas é essa ferramenta que nos possibilita estarmos um pouquinho perto nesse momento. Em nome de todos da Nestlé, eu agradeço a Abram por esse importante evento e a Nestlé ela vai sempre procurar ser mais uma fonte de conhecimento para auxiliar vocês, profissionais de saúde, no dia a dia. E para isso, um dos grandes pilares da Nestlé é a ciência, é esse estudo, são as pesquisas. E por isso eu gostaria de passar rapidamente um vídeo mostrando toda a nossa dedicação e investimento nesse assunto. Thales, pode rodar o vídeo, por favor. A Nestlé, maior empresa mundial de alimentos e bebidas, está sempre em busca de novas evidências científicas para oferecer uma melhor nutrição em todas as fases da vida, com um propósito: revelar o poder da comida para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e para as próximas gerações. Mundialmente, são mais de 5.000 cientistas atuando em 40 centros de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 1.000 artigos publicados nos últimos 5 anos. Somos a maior organização privada de pesquisa em alimentos e nutrição do mundo. E temos o programa LIFE, que promove um entendimento profundo do leite materno e seus benefícios. São mais de 20 estudos clínicos em 20 países ao redor do mundo e mais de 200 componentes do leite humano caracterizados. No Brasil, também somos parte desta rede de inovação e pesquisa. Através desse conhecimento, aprimoramos os produtos de nutrição infantil para as crianças brasileiras. Nos últimos 4 anos, foram 14 estudos conduzidos em parceria com pesquisadores das mais renomadas universidades em diversas frentes de atuação como nutrição na infância, crescimento e desenvolvimento, microbiota intestinal e transtornos gastrointestinais. Com estes estudos, alcançamos 6 resumos e 2 apresentações orais em congressos internacionais, 10 resumos e 2 apresentações orais em congressos nacionais, prêmio primeiro lugar na categoria Saúde Pública em Congresso Nacional, com diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. E seguimos com novos estudos e artigos publicados, trabalhando para melhorar a nutrição infantil no Brasil. Isso nos motiva. Nestlé, juntos, nutrindo gerações mais saudáveis. Então, realmente, isso nos move, né, a essa busca pela ciência e pelas atualizações para trazer para vocês aqui é algo muito importante para a gente. E o tema do nosso webinar hoje é muito relevante para a prática clínica. A regurgitação, a cólica, a constipação são os transtornos gastrointestinais funcionais mais frequentes no primeiro ano de vida. E apesar deles serem fisiológicos e transitórios, eles podem afetar de uma forma negativa toda a família. Então, existem alguns estudos mostrando que esses transtornos, e em especial a cólica, eles aumentam o risco de depressão pós-parto, diminuem a qualidade de vida, afetam a relação entre os pais, né, entre o pai e a mãe, e podem até, inclusive, aumentar o risco da síndrome do bebê sacudido, então pode aí gerar ansiedade, frustração e estresse na família. E aí esse manejo assertivo, ele vai ser muito importante, e para isso, para falar desse tema tão relevante, eu tenho o grande prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Renato Zorzo, que é pediatra nutrólogo, título de atuação em nutrologia pediátrica, mestre e doutor pela FMRP USP, professor do Departamento de Medicina da UFSCar e responsável pelo serviço de nutrologia da HEAB. Doutor Zorzo, seja bem-vindo ao nosso grande evento. Gostaria de reforçar aqui, antes do doutor começar a aula, que vocês podem enviar os seus comentários, perguntas, ou através do chat, ou através do botão que tem do lado, que chama Q&A. Ambos os botões vocês podem utilizar e eu vou direcionando as perguntas para o doutor Zorzo ao final da apresentação. Doutor Renato, pode ficar à vontade.
Obrigado, Thaís. Muito obrigado pela gentil apresentação. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os 53 participantes aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. É um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui nessa noite conosco. E é sempre gostoso discutir ciência, né? Essas jabuticabas aí que a pandemia trouxe para a gente acaba descascando e fazendo um suquinho, né? Então, a gente acaba utilizando dessas ferramentas que a gente precisou desenvolver de uma forma mais rápida para nos facilitar a vida. Então, hoje, em vez de todo mundo ter que sair do consultório correndo para um lugar específico, está todo mundo, né, no conforto de seus lares, e a gente pode discutir ciência, isso é muito bom. Obrigado pelo convite, quero agradecer toda a equipe da Abram, em nome aí do professor, grande amigo Durval Ribas, e toda a equipe da Abram também. Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela. Queria só um feedback para alguém me avisar se está tudo certo, doutor Zoros. Então. É só colocar no formato apresentação e a gente está vendo, sim. Ok, colocá-lo aí. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. O tema que nos trouxe a discutir aqui nessa noite são os transtornos gastrointestinais funcionais do lactente. Para quem não me conhece pessoalmente, garanto que eu sou mais bonito pessoalmente, mas levo uma fotinha aí para vocês me conhecerem. Eu sou Renato Zorzo, sou médico graduado pela 40ª turma da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sou pediatra, nutrólogo, tenho atuação em nutrologia pediátrica e, bom, vocês já me conhecem da gentil apresentação aí da Thaís. Então, vamos lá. Eu trouxe essa estrutura de apresentação hoje, tá? Vamos introduzir um pouquinho o assunto, eu vou usar um caso clínico para exemplificar e para mostrar para todos vocês que estão aqui a importância da gente ter um conhecimento e ter uma vivência, né, sobre essas situações, que apesar de ser algo aparentemente muito, entre aspas, aí, leve, uma situação tranquila do ponto de vista orgânico, não é uma doença que vai levar a grandes problemas orgânicos, né, no bebê, mas são condições que podem levar a uma situação familiar um pouco mais complicada, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Em seguida, nós vamos falar das 3 apresentações, cólica infantil, constipação e regurgitações, em seguida, as nossas conclusões. Então, vamos começar um casinho clínico. Quem é pediatra aqui que está acompanhando com a gente, faz puericultura, vai reconhecer esse caso clínico muito presente na sua rotina de pediatria. Então, vamos lá. Identificação. Jafé, 7 dias de vida, acompanhado pelos pais, Enzara e Noé. Antecedentes obstétricos. Ele é um RN nascido de parto cesáreo, a termo, ok? 38 semanas e 5 dias, peso adequado para a idade gestacional, comprimento 1,59, Apgar 8,9. Então, um bebê que nasceu muito bem. Aleitamento materno exclusivo, no 7º dia de vida, gestação sem intercorrências, essa é a primeira consulta de puericultura do Jafé. Faltou escrever aqui, mas ele tem 2 irmãos mais velhos, que todos vivem muito bem em família, e tem alguns animais de estimação em casa também. Nessa consulta, o que a gente traz? RN urinando, evacuando normalmente, fezes semilíquidas com grumos amarelo-ouro, como era de se esperar, nessa etapa da vida. E o sono dele, ele acorda mais ou menos a cada 3 horas para mamar. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um bebê que está terminando aí na transição da primeira para a 2ª semana de vida extrauterina, e ele está numa situação de conforto, tá? A conduta para esse primeira consulta de puericultura foi incentivo à amamentação, foi iniciado vitamina D 400 unidades por dia, como manda a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, e orientações gerais sobre a normalidade da evolução da RN. Muito bem. Com 15 dias, volta o Jafé para a 2ª consulta de puericultura, tendo um ganho ponderal de 40 gramas por dia, em média, e agora a gente tem uma queixa. O que é essa queixa? Vejam só,
O Jafé está um pouco mais choroso desde ontem, desde o 14º dia de vida, sem causa aparente, sem demais queixas. Okay? Era uma queixa específica, então a conduta aqui foi tranquilização dos pais, o aleitamento materno estava de vento em popa, e era um bebê que estava ganhando peso e não tinha nenhuma situação mais séria, nenhum red flag para a gente pensar em algo mais grave para esse bebê. Aí ele volta na terceira consulta com 30 dias de vida, mantendo um bom ganho ponderal de 38 gramas por dia, mas agora a gente tem uma situação um pouquinho mais diferente. Vamos lá, desde a consulta anterior, ou seja, há 15 dias, o bebê ele tem apresentado irritabilidade, choro frequente, ele tem apresentado resmungos frequentes, sem relação com o momento da amamentação. Então, os pais e a mãe, em especial, perceberam que era uma irritação que acontecia ali em qualquer momento do dia, independentemente se o Jafé estava amamentando, sendo amamentado ou não. Comumente, há regurgitação associada aos momentos, aos episódios. Em geral, eles acontecem cada 2 dias, em média, 2 a 3 episódios ao dia, com duração total, se a gente somar todos os momentos em 24 horas que ele apresenta ou regurgitação, ou irritabilidade, ou choro, ou resmungo, aproximadamente 3 horas por dia. Os pais negam sangramento intestinal, distensão abdominal importante, posição de Sandfer, sintomas respiratórios. A posição de Sandfer é uma posição que é o seguinte, o bebê, os pais percebem que o bebê, no momento do choro, ele faz uma situação de jogar o pescoço para trás. Então, ele mamando, ele começa a resmungar, como se ele estivesse com dor, e na verdade ele está com dor, e no momento do choro mais pronunciado, mais intenso, ele tem um comportamento de jogar o pescoço para trás dessa forma, certo? E muitas vezes ele joga para um dos lados. Isso é uma situação muito frequente e que leva a gente a pensar muito em doença do refluxo gastroesofágico, em especial no componente esofagite de refluxo. A posição de Sandfer é muito comum nessa situação. Só que aqui os pais negam esse comportamento de posição de Sandfer. E sintomas respiratórios também são negados. E vejam só a consideração que a mãe faz durante a consulta. A mãe demonstra bastante ansiedade com relação ao aparente sofrimento do bebê. Então aqui a gente tem uma situação que a família já está um pouco mais assim sensibilizada com essa situação. Então, a gente percebe que é uma situação que está levando a uma mudança ali na rotina daquela família, uma mudança para o sentido de ansiedade, de sofrimento e tudo mais. Então, vejam que essa é uma situação muito comum no consultório de pediatria, de puericultura, de acompanhamento de um bebê que nasceu bem, que veio de um pré-natal sem nenhuma alteração significativa e que teve um momento de parto sem nenhum problema, e é um bebê que está ganhando peso. Né? Então, são alguns detalhes aí, algumas nuances que a gente precisa ficar de olho. Isso faz parte de uma situação que a gente chama de desordens gastrointestinais funcionais. E isso, quem deu esse nome foi os autores do Critério de Roma 4. O Critério de Roma 4 foi uma publicação, aqui está a referência, para quem quiser, eu tenho o artigo completo da Gastroenterology, em 2016, que vem em substituição aos critérios de Roma 3. Na verdade, foi uma evolução dos Romas anteriores. E a ideia dos critérios de Roma é tentar padronizar ou parametrizar as situações gastrointestinais, a grande maioria funcionais. Então, ali a gente vê de todas as idades, a gente vê alguns critérios para a gente entender melhor, por exemplo, a síndrome do intestino irritável e todas essas alterações. E tem 2 capítulos ali sobre pediatria, um deles sobre lactente, e é esse capítulo sobre lactente que eu vou apresentar para vocês. E eu fiz questão de destacar, de sublinhar em vermelho, como vocês estão vendo, que as desordens gastrointestinais funcionais, elas têm um segundo nome, e o nome é desordens da interação cérebro-intestinal. Olha só que interessante.
Há tempos já a gente tem falando de eixo cérebro-intestino, de microbiota intestinal, e aí, de repente, os critérios de Roma 4 vêm já em 2016, trazendo essas desordens gastrointestinais funcionais como algo que é, na verdade, uma alteração ou uma imaturidade, por assim dizer, da relação entre o cérebro e o intestino. Muito bem, vejam só. Os transtornos gastrointestinais que são mais prevalentes, e a gente acaba tendo a equação que esses três são os que existem, são a regurgitação, a cólica e a constipação intestinal funcional. Não estamos falando aqui daquele bebê que não evacua nas primeiras 40 horas de vida, que a gente tem que se preocupar com, por exemplo, o risco de fibrose cística ou investigar uma doença de Hirschsprung. Não é essa criança que a gente está falando, ok? A gente está falando aqui da constipação funcional. Então, vejam, essas são as 3 apresentações clínicas mais frequentes e não são excludentes. É muito comum, por exemplo, os bebês apresentarem mais de uma delas. Inclusive, se a gente somar todas essas frequências aqui, dá muito mais de 100%. Tá? 47, aí 67, 40 dá 107, 134% das crianças. Quer dizer, a grande maioria dos bebês tem mais de uma dessas apresentações. E vejam só a idade de apresentação dessas apresentações clínicas. A primeira que aparece são as cólicas, que aparece ali no primeiro mês, até 3 a 5 meses de idade, mais ou menos. Regurgitação vem logo em seguida, chegando ali no primeiro ano de vida, e vejam que a regurgitação, a gente observa uma frequência maior entre 4 e 6 meses de idade. Por quê? Porque é nessa idade que o bebê ele já está tentando sentar, né? Você coloca o bebê deitado, ele força assim para frente tentando sentar, parece que ele está fazendo abdominal, e nessa abdominal que ele faz, ele espreme o estômago, ele aumenta a pressão interna da cavidade gástrica. E isso, associado a um esfíncter esofágico inferior que ainda está aberto, que ainda está com a sua patência não totalmente desenvolvida, você tem uma regurgitação, né? Você tem um transbordamento daquele conteúdo gástrico. Só que, por que aqui não está escrito refluxo? Porque é uma regurgitação do bebê regurgitador feliz, que a gente chama, né? Aquele bebê que vive sujo, cheirando azedo, mas está rindo às beças, a hora que vem, o bebê, às vezes ele parece até o bebê do exorcista ali, né? Mas ele está rindo, ele está legal, ele não está sofrendo, ele está ganhando peso. Essa é a regurgitação, e é isso o transtorno funcional que a gente chama. E por fim, a constipação funcional, que precede ali um pouco o controle dos esfíncteres, que aparece ali entre 12 e 18 meses de vida, e aí a gente pode ter algumas idades ali que as coisas aparecem mais de uma vez conjuntamente. Vejam, qual é o impacto de curto e longo prazo para a família dos transtornos funcionais? Primeiro, dificuldade de amamentação com desmame precoce. Então vejam que uma família que não é bem orientada, uma família que não é bem acolhida, que não é bem escutada, não é bem ouvida, e a gente não cria uma empatia com esses pais, a tendência dessa família, o risco que existe, é que essa mãe ela comece a achar que, poxa, eu não sou mãe para amamentar, tá? Sendo que ali a gente está diante de um quadro funcional. Então é muito importante a gente estar junto dessa mãe, a gente estar junto dessa família e aconselhar essa mãe para o caminho certo, que é ter paciência, mas não só pedir paciência, mas mostrar para aquela mãe que aquele bebê, aquele problema do bebê, ele tem um final. E ele tem data para terminar. Então, aquela cólica que o bebê está apresentando, vamos esperar ali 3 meses, 3 meses e meio, ela vai passar. Persista, porque você vai colher os frutos disso daí. Então, é muito importante a gente estar junto e fazer essa orientação. Existe um impacto emocional nos pais, principalmente na nutriz, como esse caso clínico que eu apresentei já está aparecendo. Impactos no desenvolvimento e no comportamento, isso relacionado não só à questão emocional dos pais, porque se você tem pais abalados emocionalmente, isso pode acarretar a reação que eles têm perante aos marcos de desenvolvimento da criança. Isso pode ter um impacto ali naquele momento dos primeiros 1000 dias de vida para o desenvolvimento dessa criança. E mais do que isso, você pode levar um desmame precoce, você pode levar
a uma alimentação que muitas vezes acontece ali com pais emocionalmente abalados e inadequada, e isso vai ter um impacto no desenvolvimento, no comportamento daquela criança também. Impacto na formação das relações familiares com a criança, porque os pais já começam a ficar ali esgotados, a mãe já começa a achar que a amamentação não é para ela, e isso acaba afastando e deixando de aprofundar um vínculo ali logo nos primeiros meses de vida. E pode ter também risco desses transtornos funcionais penetrarem na idade adulta, ok? Então, são coisas que a gente tem chance de interromper se profissionalmente a gente conseguir agir com essa família no começo. Tá? Quais são as possíveis causas dos transtornos? Por que tem crianças que têm transtornos e outras não? Então, as hipóteses aventadas aí foram menor quantidade de lactobacilos e bifidobactérias, e foi através dessa teoria que esse vértice desse triângulo está apontando, que pesquisas com o Lactobacillus reuteri foram começadas e foram feitas, e visto que existe sim algum resultado, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Outra coisa, maior quantidade de Escherichia coli Clostridium. Como é que a gente chama isso? Disbiose. Então, vejam, um bebê que nasceu de parto cesáreo, como o Jafé do caso clínico, ele pode ter tido um imprinting, e aí, olhem só os termos que eu estou usando, da universo da microbiota intestinal, o imprinting da microbiota intestinal não foi totalmente adequado. E aí aquele bebê ele pode ter tido um imprinting de Escherichia, de Clostridium, de Firmicutes. E aí esses Firmicutes, eles dão uma desbiose que levam a uma disquesia. Esse é um outro termo usado nesse universo dos transtornos funcionais. O que é a disquesia? É um funcionamento anormal da motilidade intestinal. E isso leva ao evento de cólica do lactente. E, por fim, regulação imune alterada, maior concentração de citocinas pró-inflamatórias. Então, vejam só, se a gente fechar esse quadro, menor quantidade de lactobacilos, bifidobactérias, maior quantidade de Escherichia clostridium, resposta imune alterada, a gente tem uma tríade que a gente está lembrando do quê? Da desbiose. A desbiose leva a uma regulação imune alterada em função da alteração da produção de ácidos graxos de cadeia curta, levando ao intestino permeável, né, que a gente chama de síndrome do leaky gut, leaky de derramado, né, L-E-A-K-Y, leaky gut. Esse leaky gut significa que é um intestino que está permeável à penetração de toxinas para o interior do corpo, ok? Então, feitas essas primeiras considerações, vamos falar propriamente de cada uma das três apresentações, e eu pretendo aqui mostrar também as soluções que o critério de Roma 4 traz para cada uma dessas apresentações. Então, vamos começar com as cólicas. Vejam, os critérios de Roma 3 trazia o que a gente chamava de regra dos três. A gente aprendia isso na faculdade, na residência, que a cólica do lactente respeita a regra dos três. O que é a regra dos três? É uma irritabilidade, agitação ou choro por pelo menos 3 horas por dia, 3 dias por semana, há pelo menos 3 semanas. Então, isso a gente tem a tríade, né, que marca as cólicas do lactente. Entretanto, depois da revisão de 2016, os critérios de Roma 4 melhoraram isso. Vocês concordam comigo que essa regra de 3 tá meio capenga, assim, né? Tá parecendo uma receita de bolo ali, um negócio que não tem ciência, parece, né? É uma diretriz meio estranha, parece que falta alguma coisa. Então, os critérios de Roma 4 melhoraram essa apresentação e trouxeram essas características. Então, para chamar de cólica do lactente, eu preciso ter, primeiro, sintomas que se iniciam e param até os 5 meses de idade. Para gente que achava que era 3, os critérios de Roma 4 aumentaram essa idade para 5 meses. Então, eles têm que começar e parar até os 5 meses. Por isso que a consulta de 3 meses, a gente não fala mais que as cólicas pararam. Olha, esquece que não vai mais ter cólica, a gente pode cair do cavalo. Eu já caí várias vezes. Segundo critério, períodos prolongados e recorrentes de choro, agitação, irritabilidade, sem causa aparente, que não conseguem ser prevenidos ou solucionados pelo cuidador. Ou seja, se eu pego um bebê que ele está irritado, ele está chorando porque ele está sozinho, né? Ele quer companhia, alguma coisa desse tipo, o cuidador vai lá, pega ele no colo, nana esse bebê e ele para. Então, isso daí
acaba não sendo classificado como cólica, porque a cólica não passa necessariamente com esse tipo de embalo, né? Ela pode perpetuar além desse momento. E, em terceiro lugar, sem evidência de ganho de peso insuficiente, febre ou sinais de outras doenças. Pois bem, se eu tenho um bebê com essas características e que tem um failure to thrive, quer dizer, ele está desacelerando na curva de crescimento, antes de chamar de cólica, eu necessariamente preciso investigar outras causas para essa situação. Muito bem. A etiologia ela é multifatorial, ela não é bem compreendida até hoje. Existem até teorias que falam que cólica não existe, né? Então, tem várias coisas aí por trás. Ninguém lembra quando o bebê se doía, se não doía, o que acontecia. Portanto, o que a gente tem é um bebê que está irritado e a barriga distende. Então, a gente infere que existe uma cólica ali. De qualquer maneira, a etiologia ela é multifatorial, ela não é decorrente de um único fator isolado, e esses fatores são regulação imunolterada, imaturidade gastrointestinal, por conta da desmotilidade gástrica, comportamento e relação familiar. Os bebês que vivem numa família que não tem harmonia, eles têm uma tendência a ter maiores episódios de cólica do que aqueles que vivem numa família melhor estruturada. Deficiência transitória de lactase e desbiose. Agora, qual é o impacto para o bebê? Então vamos começar a falar das horas de sono. Vejam que esse estudo, ele trouxe para a gente um score de horas bem dormidas de sono do bebê, divididos em dois grupos. Bebês que têm critérios para cólica do lactente e bebês que não têm critérios. Os bebês que têm critérios com cólica do lactente são esses com uma bolinha branca, né, uma bolinha amarela com o interior branco. Então vamos lá. Se a gente pega à noite, as 12 horas noturnas desses bebês, o que a gente tem? Os bebês com bolinha amarela, que são aqueles com cólica, eles têm uma quantidade de sono, ou seja, horas dormidas ao longo do dia, menores do que os bebês com cólica. E vejam só que a significância estatística ela foi atingida nas horas noturnas. Está vendo ali? De 6 horas da tarde à meia-noite, da meia-noite às 6 da manhã. O que isso significa? Que no momento da escuridão, no momento noturno, o bebê ele tem mais episódios que atrapalham o sono, e que atrapalham o sono não só dele, mas da família inteira. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma situação da família que não está dormindo bem, maior chance de conflitos familiares em função da irritabilidade e da falta de resiliência que a privação do sono dá. Aumento de peso, né? A gente sabe que a privação do sono também cursa com uma desregulação do equilíbrio, da dança da leptina com a grelina, e isso a gente tem uma série de desfechos que vão abalando a estrutura emocional daquela família. A fisiopatologia, ela, como já disse, pouco compreendida, né? Mas a gente sabe que lactentes com cólica, eles apresentam desbiose intestinal, alterações de barreira, que é o leaky gut, que eu havia comentado agora há pouco, e inflamação crônica leve decorrente do intestino permeável, o leaky gut. Eles cursam com hipoalgesia visceral. Hoje, esse estudo é de 2017, hoje em 2021, a gente tem já algumas evidências que alguns componentes do leite materno diminuem muito a inflamação e a hiperalgesia visceral. Existem estudos com componentes chamados oligosacarídeos do leite humano, que mostram que a modulação da dor visceral ela é mais competente, ou seja, o bebê ele tem uma hiperalgesia visceral bem diminuída quando submetido principalmente a 2-fucosilactose, que é um dos HMLs mais presentes no leite materno. Eles cursam também com alterações semelhantes a pacientes com síndrome do intestino irritável. Existem algumas literaturas, isso não é ainda bem totalmente aceito, mas que mostram que bebês que tinham transtorno gastrointestinal do tipo cólica têm um risco maior de apresentar critérios de síndrome do intestino irritável na idade adulta. Okay? Muito bem.
que a gente tem aqui? Aqui a gente vai entender o círculo vicioso do lactente com cólica, quando a gente compara com os que não têm cólica. Vejam, microbiota menos colonizada e menor diversidade de microbiota no intestino desses bebês levam a aumento de proteobactérias e aumento da produção de gás e inflamação. E aí, isso cursa com diminuição de lactobacillus e bifidobactérias, menos espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, em especial o butirato, e isso leva a uma diminuição da capacidade de colonização daquele intestino, e isso fecha esse círculo vicioso, levando a um bebê que tem cólica a uma exacerbação das cólicas. Por isso que é muito mais comum a gente ver bebê com cólica mais severa do que com cólica mais leve, né? E a cólica do lactente levando aí, de novo, na inflamação crônica e de baixa intensidade, que pode levar aí um aumento de riscos de doenças inflamatórias no futuro, né? E a cólica, mostrando aqui a relação com a permeabilidade intestinal, os lactentes em aleitamento materno e fórmula apresentam maior trânsito de alfa-lactoalbumina transintestinal, ou seja, independentemente se o bebê está em aleitamento materno ou está sendo alimentado com fórmula infantil, em ambos os casos, os bebês com cólica, eles têm comprovadamente um aumento de permeabilidade intestinal, certo? Então, a função da barreira desses bebês não é funcionante. Então, isso é uma fisiopatologia, uma alteração funcional do intestino, em comum, tanto nas crianças que estão em aleitamento materno, quanto aquelas que estão com fórmula infantil, levando aí, certamente, como sendo uma das coisas que estão em associação com a cólica do lactente. Muito bem. Zorzô, eu recomendo lá no meu consultório para usar naquele bebê que está com cólica, uma gotinha ali de açúcar, igual usa em UTI neonatal, né? Alguma coisa ali, um antiespasmódico, uma iosina, né? Uma escopolamina, alguma coisa assim, agentes herbais. Será que isso funciona? Na verdade, isso daí funciona no sentido de melhorar a ansiedade da família, para eles não acharem que a gente não está fazendo nada, tá? Porque quando a gente leva isso num nível de evidência de meta-análise, nenhuma dessas associações, nenhuma dessas medidas funciona realmente quando você estuda um score de cólica bem feito, bem realizado. Então, veja, não existe evidência de você colocar açúcar na boca do bebê, simetrópio, né, diclomina, todas essas substâncias que são antiespasmódicas, agentes herbais, simeticona, enfim, nada disso traz realmente um benefício bom para aquele bebê. O que existe é que quando você coloca algo doce na língua do bebê, o doce é um paladar inato, assim como o umami, né? E quando você coloca algo doce na boca do bebê, ele tende a parar um pouco aquela reação exacerbada. Mas a cólica em si não para. Portanto, não é uma boa, e a gente hoje, nós da nutrologia, a gente até desincentiva esse uso de açúcares e substâncias adocicadas, porque o que você está fazendo ali é treinar aquela subconsciente, aquele núcleo hipotalâmico e os núcleos límbicos daquele bebê, que sempre que ele tiver um sofrimento, ele pode buscar o doce, o paladar doce, para se acalmar. Então vejam só o perigo das medidas que a gente pode fazer. A gente pode estar treinando aquele bebê a ter um transtorno de compulsão alimentar no futuro, em seu nível subconsciente. Okay? Aqui a gente tem um estudo, né, que ficou famoso aí do Lactobacillus reuteri, e para tratamento de cólica infantil. E vejam só que curioso que foi o resultado que esse estudo trouxe. Esse estudo trouxe uma melhora nos casos de score de cólicas do lactente em uso de Lactobacillus reuteri naquela população que estava sendo amamentada em seio materno exclusivo, e em especial naqueles lactentes que nasceram de cesariana. Então, esse grupo que nasceu de cesárea e está em aleitamento materno exclusivo, parece que é o grupo que responde melhor à terapia profilática com Lactobacillus reuteri. O grupo que está com fórmula infantil
Existem outras medidas que a gente pode fazer, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco também. Então, vejam, o que a gente tem aqui? Manejo do lactente em aleitamento materno exclusivo. O que o Roma 4 traz para a gente? Então, vamos lá. Em aleitamento materno infantil, bebês com cólica, o que a gente vai propor para eles? A gente vai propor uma dieta com baixa alergenicidade para as mães. O que é isso? Você vai falar para a mãe assim, olha, durante 2 semanas, nós vamos tirar tudo que é derivado de leite e da sua alimentação. Mas não pode ter nada, tá? Nem molho branco, creme de leite, bolo que vai leite, essas coisas, torta, pudim, nada pode ter, durante 2 semanas. Vejam só que aqui, a intenção desse algoritmo, ele não é melhorar a cólica. Na verdade, aqui, o que a gente está fazendo é um diagnóstico diferencial com alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, certo? Que se o bebê tiver a PLV e melhorar com essa exclusão materna, o diagnóstico está mais presente, está mais provável. Agora, se foi efetivo, yes, continue com a dieta hipoalergênica na mãe. Agora, se não for, o que a gente vai fazer? A gente vai começar o probiótico para esse bebê, certo? Qual o probiótico? O Lactobacillus reuteri, que os estudos já mostraram aí que funciona nessa população, certo? Mais 2 semanas de intervenção. Os sintomas melhoraram? Yes, continua probiótico, não melhoraram, e aí sim a gente vai considerar a administração de agentes que melhoram a dor. E aí aqui a gente está falando do paracetamol, a gente está falando de pirona, porque a gente sabe que simeticona aqui não vai resolver muita coisa. Okay? Então, esse é um algoritmo proposto para o manejo da cólica infantil. Agora, e se esse bebê tiver com fórmula infantil? Nós começamos a fórmula infantil padrão para esse bebê, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar a fórmula infantil para uma fórmula especial, parcialmente hidrolisada, com proteína do soro do leite, e prebiótico. Infelizmente, a gente não tem fórmulas com probiótico no Brasil, tá? Mas com prebiótico a gente tem, em especial com oligosacarídeos. Então, fórmula parcialmente hidrolisadas com oligosacarídeos ou fórmula contendo probiótico, né, que é o que a gente não tem no Brasil. 2 semanas de intervenção. Sintomas melhoraram? Melhoraram. Então, continue com essa fórmula que você prescreveu. Não melhoraram. Então, o que a gente vai fazer? Trocar para uma fórmula extensamente hidrolisada. Então, vejam, aqui o raciocínio, ele se inverte. Numa primeira instância, o que esse algoritmo propõe é que, primeiro, a gente vai trocar a fórmula standard por uma fórmula parcialmente hidrolisada com prebiótico, preferencialmente oligosacarídeos, e ver se melhora a cólica, porque isso pode ser algo que melhora a digestibilidade e melhora a cólica desse bebê, certo? Agora, não melhorou, aí nós vamos pensar em APLV, e aí a gente vai fazer a intervenção diagnóstica para APLV, que é fórmula extensamente hidrolisada. Mais 2 semanas de intervenção. Melhoraram os sintomas? Sim, melhoraram. Continua a fórmula extensamente hidrolisada. Não melhorou, aí a gente tem 2 caminhos. Está faltando uma perna aqui, se vocês forem pensar, que é a perna dos bebês com a PLV, que os 10% que não responderam com extensamente hidrolisado, iria para a fórmula de aminoácido, ou então você descarta a hipótese e volta para a fórmula padrão e vai pensar em uma outra doença e investigar uma outra perna do curso clínico, certo? Muito bem. Então, esse é o algoritmo proposto pelos critérios de Roma, certo? Professor Van den Plas, da Universidade de Bruxelas, na Bélgica, capitaneou esse estudo, e aqui a gente tem esse algoritmo que foi muito bem desenhado por ele. Não se assustem por eles, nós vamos por partes, então vamos começar por aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem um bebê que fecha critério de cólica, que tem menos de 3 meses de idade, né, ou nos critérios de Roma, no caso, menos de 5 meses de idade, que tem irritabilidade, fica resmungando, choro frequente, enfim, tem os critérios de cólica. Então, vejam só, o que a gente vai procurar? Primeira coisa, sinais de alerta. O que são sinais de alerta? Posição de Sandefur, sangramento gastrointestinal, falha no ganho ponderal
e distensão abdominal com meteorismo, como se fosse aquele intestino que lembra um abdômen agudo obstrutivo ou uma suboclusão intestinal. Tem isso? Tem. Referenciar. Referenciar, pedir a avaliação do gasto infantil ou pedir a avaliação do cirurgião pediátrico, e aí dependendo da situação. Tem sinal de alerta? Não. Se não tiver sinal de alerta, o que a gente vai fazer? A gente vai orientar a mãe a tirar o leite de vaca e derivados da sua alimentação. Nós vamos mudar essa fórmula para uma fórmula parcialmente hidrolisada, para uma fórmula que tem prebiótico, para uma fórmula que pode ser que tenha também um palmitato, um ácido palmítico, né, na posição beta, que vai melhorar, teoricamente, esses sintomas. Melhorou? Sim, manteve o que você está fazendo. Não melhorou? Não. Então, o que a gente vai fazer? De novo, referenciar, considerar de novo a PLV, e aqui a gente vai passar para a fórmula extensamente hidrolisada. Essa é a perna que a gente está pensando em diagnóstico diferencial de APLV. Lembrando que a APLV ele pode se manifestar somente com sintomas gastrointestinais, mesmo sem sangramento e sem proctite. A proctite ela praticamente confirma a PLV, mas a ausência da proctite ela não afasta a PLV. E aí a gente tem que fazer o único teste terapêutico que a gente tem de diagnóstico, que é o teste de substituição da fórmula. Certo? Melhorou com fórmula extensamente hidrolisada? Sim, vamos manter e vamos pensar em APLV. Não melhorou, considerar hospitalização e observação e considerar uma avaliação da cirurgia ou do gastropediatra, enfim, quem tiver ali, dependendo da situação. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu a perna que fala sobre os sinais de alerta. Então, vamos ver a perna aqui do meio. Outros sinais de alerta. Regurgitação frequente, vômitos, sintomas respiratórios, talvez por microaspirações, dermatite atópica, história familiar de atopia. Tenha tudo isso? Não. Então, eu passo para a perna que a gente já viu, que é pensar em APLV, certo? Mas aí, o que eu tenho? Sim, eu já tenho qualquer um desses sinais aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou direto para abrir a hipótese de APLV, certo? Na perna ali do não, da ausência desses sinais de alerta, o que eu tenho? Eu tenho aquela volta ainda que eu dou de conduta de tirar o leite de vaca e derivados da dieta da mãe e observar se esse bebê vai melhorar, certo? E a última perna do lado de cá, outros tipos de sinais de alerta. Então, avaliar ansiedade dos pais, depressão dos pais, uma falha ali na progressão da empatia que existe entre a mãe e o bebê, e o risco de abuso infantil, e aqui a gente pensa em todo tipo de maus tratos que a gente pode ter nesse caso, inclusive o baby shaking, né, que a Thaís comentou agora há pouco, certo? Sim, o que eu vou fazer? Vou fazer intervenção, vou ver se isso melhora, tá? Melhorou, mantém o suporte. Não melhorou, considerar hospitalização, observação e considerar avaliação de um especialista no caso, certo? Então, parece muito complicado, mas vejam que existe um racional nessas ondas, né? Então, o que eu vou fazer? Um bebê que está com cólica, eu vou observar esses 3 sinais de alerta, que eles estão na mesma hierarquia. Vou voltar a mostrar para vocês aqui, do nosso heredograma aqui, no nosso fluxograma. E aí a gente vai partir desses racionais para poder fazer esses movimentos de chegar numa possibilidade diagnóstica de cólica ou não cólica. A grande maioria dos bebês com cólicas vão ter ausência desses sinais de alerta. E aí o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fazer apenas a intervenção de probiótico ou a intervenção de substituir a fórmula para uma fórmula parcialmente hidrolisada com prebióticos, de preferência oligosacarídeos. Então, essa é a historinha da cólica. Vamos passar agora para a história da constipação funcional. Muito bem. O que é constipação funcional? Constipação funcional é uma criança que apresenta pelo menos 2 dos critérios durante um mês
Isso em crianças abaixo de 4 anos. Então, vejam, gente, constipação funcional, a Bristol Stool Chart, ela é muito útil, ela é muito legal, ela é muito visual. A gente consegue uma ideia boa dos pacientes, principalmente criança, quando você põe a escala de Bristol para as crianças apontarem lá qual que é o cocô dela, né? Mas a história é que a constipação intestinal, ela existe como um critério, uma diretriz para que a gente possa fazer essa identificação de uma maneira criteriosa e técnica. Então, vamos lá. O que é? Eu preciso ter 2 desses critérios por pelo menos um mês. Quais são eles? 2 ou menos evacuações por semana, primeiro. Segundo, histórico de retenção excessiva de fezes. Como é que a gente pergunta isso? Fezes muito volumosas, muito grossas. Terceiro, histórico de dor ou dificuldade para evacuar. Quarto, histórico de fezes de grande diâmetro. E quinto, presença de grande quantidade de fezes no reto. Aqui, normalmente, esse é um diagnóstico de toque retal que está caindo em desuso, na verdade. A gente quase não está fazendo o exame de toque retal, que é um exame que pode traumatizar a criança e interromper aquela relação médico-paciente que a gente pode ter com ela. Então, a gente pode fazer o toque retal em alguns casos muito específicos, mas não de rotina. Em crianças que já utilizaram o vaso sanitário, tem mais 2 critérios ainda. Pelo menos um episódio por semana de incontinência fecal, que é o soiling, né? Lembram do soiling, do escape fecal? O escape fecal é aquela situação em que a retenção fecal é tão intensa e tão importante que as fezes que vêm de cima, as fezes novas, elas escorregam ao redor daquela pedra de fezes que está ali no reto sigmoide. E aí, como o intestino, a porção final, distal do intestino, está muito dilatada, a criança ela perde a patência do esfíncter anal. E aí o que acontece? Essas fezes escorregam, e como elas estão mais líquidas, mais pastosas, mais inflamadas, elas perdem pelo esfíncter sem a criança perceber. E aí você tem um episódio de incontinência fecal, de soiling, né, que a gente chama. E, no sétima coisa, eliminação de fezes que entopem o vaso sanitário. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Joãozinho, quando você vai fazer cocô, entope o vaso, o moleque fica vermelho, fica roxo de vergonha, né? Aí a mãe começa a rir, o moleque esconde a cara. Então, mas, enfim, é um critério de Roma. É uma das coisas que a gente tem que ter um jeitinho ali certo, mas precisa perguntar para a gente avaliar se essa constipação existe, se ela é funcional e se ele tem critério. Tá? Quais são as possíveis causas de constipação? Primeiro, introdução da alimentação complementar. A consulta de 6 meses talvez seja a mais esperada da família, que é quando a gente começa as papas, né? E a queixa mais comum da consulta de 7 meses de puericultura é justamente constipação intestinal. E aí, o que a gente fala para os pais? Fala, olha, se o nenê prendeu o intestino, está faltando fibra, está faltando água, ou está faltando os dois. O que acontece? Muitas vezes, principalmente naqueles bebês que vêm de aleitamento materno exclusivo e traz aquele mantra que não precisa de água, quando começa a alimentação complementar, os pais esquecem de dar água para aquele bebê. E aí, os resíduos eles vão se acumulando, eles não são hidratados e acaba formando um bolo fecal mais rígido e levando à constipação intestinal. Tá? Ou então, os pais que têm um certo receio de começar folha na papinha do bebê, acha aquilo meio esquisito, não tem hábito em casa e acaba deixando, né? E aí, quando você junta as duas coisas, falta fibra, falta água, falta o quê? Falta cocô. E essas fezes ficam retidas ali e causam constipação intestinal do lactente. Transição para a fórmula infantil é muito comum, dependendo da fórmula que a gente escolhe, que os pais começam, ela pode dar uma série de transtornos, em especial a constipação intestinal, e aí um dos motivos também importantes de começar a hidratação para aquele bebê, junto com a fórmula, baixa ingestão de água e fibras, né? Bem óbvio aqui, pressão excessiva para o uso do vaso sanitário, então quando a família fica em cima, tem que ir no banheiro, tem que fazer cocô, tem que não sei o quê, e aí o que acontece? O bebê ele vai utilizar o vaso sanitário, mas a família esquece ou não é orientada a utilizar o apoio de pé para aquele bebê, para aquela criança que está ali na transição da continência de esfíncteres, né?
E aí o que acontece? A criança ela sobe no trono e fica com os pezinhos assim, ó, né? E aí ela vai fazer a força onde? Ela perde o apoio da prensa abdominal. E aí acaba não utilizando a musculatura da maneira correta e acaba evoluindo para uma constipação intestinal. E, finalmente, retenção de fezes, levando a uma defecação dolorosa, e isso acaba virando um círculo vicioso, né? E aí a criança ela deixa de ir no banheiro porque dói na hora de ir no banheiro, e aí, porque ela não evacua, as fezes ficam mais empastadas, elas ficam mais rígidas, elas ficam mais difíceis de sair, e isso aumenta a dor, e aí você cria um círculo vicioso ali, e é difícil você sair dele, certo? Bom, manejo da constipação intestinal. A gente tem muitas opções regionais, só que tem pouca evidência disso aqui tudo. Lactulose, sorbitol, dependendo da situação, a lactulose ela pode provocar muita cólica, né? O sorbitol, principalmente quando o uso retal, ele tem uma ação muito forte ali na hora, né? Ele resolve o problema da constipação, daquele tampão de fezes mais duras que fica ali no final do reto sigmoide, certo? Só que não é uma medicação para você usar no dia a dia, né? Ela é de uso retal, então fica um pouco mais complicado. Se a constipação persistir, considerar troca por fórmula parcialmente hidrolisada. A fórmula parcialmente hidrolisada, em especial para lactentes, ela melhora, ela é mais digerível, né? Então ela melhora a constipação intestinal, e mais do que isso, ela promove uma melhor caracterização ali da microbiota intestinal, que também melhora a digestão ali das fibras, né? E isso melhora a constipação também. O supositório de glicerina, ele pode ser utilizado em alguns casos, embora não seja utilizado também de rotina. Os enemas, eles podem ser utilizados em crianças maiores, mas em lactentes eles não são utilizados, eles não são indicados. Para lactente é mais indicado mesmo o sorbitol e o supositório de glicerina. O polietileno glicol de peso molecular 4.000, ele é recomendado, ele está em diretriz em bula para lactentes a partir de 6 meses de idade. Então, para os lactentes menores, que 6 meses a gente não tem evidência, não tem estudo de segurança, provavelmente ele é seguro, mas não tem estudo de segurança para a gente falar, olha, pode usar, né? A gente não pode falar isso. E os sucos laxativos, eles têm muito pouca evidência, né? A velha máxima que todos nós, inclusive eu, já orientamos para os bebês, olha, prepara a fórmula com água de ameixa. Isso aí, em geral, não vira muita coisa, né? Então, a gente tem uma série de histórias e pouca evidência a respeito disso. A fórmula parcialmente hidrolisada, né? Ela tem uma ação de melhora na questão da constipação intestinal. Então, aqui esse estudo ele mostra o número de evacuações que as crianças têm em função da fórmula. E aqui a gente tem três tipos de fórmula: a fórmula padrão de proteína intacta, a fórmula de soja e a fórmula parcialmente hidrolisada. E aqui, com significância estatística estourada, né, o P menor que 0,001, o que a gente tem? A gente tem uma melhora nos padrões de constipação intestinal quando o uso de fórmula parcialmente hidrolisada. Então vejam que a hidrólise parcial da proteína, ela é interessante e está em diretriz, tá? Não é o Zorzo que está falando isso, está lá no Roma 4, certo? O que ela melhora? Ela melhora a cólica e ela melhora a constipação intestinal, tá? Fórmula parcialmente hidrolisada, mais uma vez, né, mostrando aí uma melhora na consistência e na frequência das evacuações, tá? E aqui a gente tem a diretriz do Van den Plas para constipação intestinal. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Primeira, constipação, certo? Vamos lá, que nem a gente fez no outro quadro, a gente vai item por item aqui. Primeira coisa que a gente tem: dificuldade de evacuação por pelo menos 2 semanas pregressas. Tá? Então, preciso ter um quadro de pelo menos 2 semanas para eu chamar de constipação crônica. E aí, o que eu vou fazer? Procurar os sinais de alerta, os red flags. Então, quais são os red flags? A ausência de liberação de mecônio nas primeiras 24 horas de vida, distensão abdominal, a mesma distensão que eu citei lá atrás, aquela distensão que lembra uma suboclusão, abdômen agudo obstrutivo, vômitos, falha no ganho ponderal, fezes com sangue,
alteração de neurodesenvolvimento, alterações anais e sacrais, anormalidades. Essas anormalidades, muitas vezes, pode ser só um pitzinho sacral, aquele furinho que tem ali na região sacral. Isso daí, por si só, tem que ser investigado, merece um ultrassom para ver a profundidade daquele pit, se ele é uma eventração ali que está entrando no interior da coluna sacral, ou se é apenas uma coisinha ali da pele. Então, qualquer anormalidade daquela região, inclusive um tufo piloso diferente, é passível de ser investigado. Okay? E outros sinais orgânicos, né, que estão presentes, que chamam a nossa atenção. Não tem nenhuma red flag? Ok. O que você vai perguntar? Se a criança está sendo amamentada ou se ela tem mais de 2 semanas de vida. Tá? A resposta disso daqui é o próximo slide. Agora, se tem alguma red flag, aí a gente tem que investigar. Okay? Então, vamos para o lado esquerdo aqui. Essa criança está sendo exclusivamente amamentada e tem mais de 2 semanas de vida? Sim. Então, o que eu vou fazer? Falar para os pais que isso é normal, certo? Que é normal a criança que está sendo exclusivamente amamentada, que ela tem uma frequência de evacuação um pouco menor, e que isso é normal, que o bebê transborda que o bebê evacua por transbordamento. Então, é aquele bebê que fica 6 dias sem evacuar, e o dia que evacua, suja a casa inteira, suja a roupa, suja a nuca, suja tudo, né? Suja até o cabelo, se ele tiver. Agora, se essa criança não está sendo exclusivamente amamentada, o que eu vou pensar? Se esse bebê está sendo amamentado por fórmula, então aí eu vou passar para a constipação funcional e, de novo, eu vou verificar o preparo dessa fórmula, se ele está sendo adequado. Muitas vezes os pais preparam uma fórmula de uma forma inadequada, muitas vezes colocando mais pó do que precisa, uma fórmula que ela fica mais espessa, e com isso ela pode gerar maior risco de constipação intestinal. Okay? Teve resposta a essa intervenção? Vamos para o lado direito primeiro. Teve. O que eu vou fazer? Vou manter a conduta e, beleza, só acompanha essa criança. Agora, não teve, lado esquerdo aqui do flowchart, não teve ou teve uma resposta ruim. Então, eu preciso reconsiderar meu diagnóstico. Essa constipação pode não ser funcional, tá? Se esse bebê tiver menos que 6 meses, eu posso usar a lactulose, ou PEG, se ele tiver mais que 6 meses, considerar substituir a fórmula por uma fórmula parcialmente ou extensamente hidrolisada, e pensar numa medida de alívio para a constipação desse bebê, que é um supositório de glicerina ou, eventualmente, um sorbitol em situações mais severas. Certo? Respondeu? Sim. O que eu vou fazer? Nada. Fecho o caso e apenas acompanho. Não respondeu? Transfiro o paciente para uma consulta de especialista. Tá? Então, vejam. Vou ler essa partezinha amarela que veio grifada aqui. As fórmulas para lactentes oferecem uma boa alternativa ao manejo funcional da constipação funcional, se elas forem feitas de proteína parcialmente ou extensamente hidrolisada, fortificada com prebiótico ou probiótico, que a gente não tem no Brasil, e não contiver oleína de palma, ou alguma outra fonte desse óleo, tá certo? Então, o que a gente vai procurar? Fórmulas que sejam hidrolisadas ou que não tenha a oleína de palma. Muito bem, fechamos constipação, vamos falar um pouco das regurgitações agora. A famosa golfada é aquilo que mais preocupa, em segundo lugar, né? O primeiro lugar, de fato, é a cólica do lactente, mas tirando a cólica, as regurgitações trazem uma preocupação surreal nos pais, porque a equação que eles fazem é que o bebê que regurgita, ele tem doença do refluxo, e aí os pais ficam preocupados, pensam em tratamento, aí sempre conhece algum bebê que precisou fazer cirurgia, eles já ficam alvoroçados, aí vem na consulta desse jeito. E aí o que a gente pergunta? Como que é essa questão da regurgitação? O bebê, quando ele regurgita, ele fica aliviado ou ele fica mais tenso, ele fica com mais dor, ele reage mais em seguida do vômito? Essa é a pergunta-chave. Vomitou. Como é que ele fica? Ele fica aliviado ou ele fica pior?
Ah, doutor, ele fica aliviado, parece que ele fica meio empanzinado, fica meio irritado um pouco antes. Quando ele volta o leite, aí ele fica bem. Acabou. Isso é regurgitação fisiológica, não tem o que discutir. Isso vai dar mais dor de cabeça, no bom sentido, para os pais, do que propriamente para o bebê. O bebê está muito bem, obrigado, ele é um regurgitador feliz. O máximo que vai acontecer é esses pais gastarem mais dinheiro com sabão em pó para lavar a roupa do bebê. Apenas isso. Tá? Agora, doutor, a hora que ele vomita, ele parece que fica muito mal, ele chora mais, ele joga a cabeça para trás, opa, aí a gente já tem que pensar em um refluxo primário ou secundário a PLV. Né? Aí a gente tem que esticar o braço dessa investigação. Certo? Qual é a definição de regurgitação? Devem estar presentes, critério técnico, Roma 4, as duas características a seguir em um lactente saudável com idade entre 3 semanas e 1 ano de idade. 2 ou mais regurgitações por dia, por 3 ou mais semanas, então o bebê tem que regurgitar todos os dias. Segundo, ausência de náusea, hematêmese, aspiração, apneia, déficit de ganho de peso, dificuldades para a alimentação e ou deglutição ou postura anormal. A postura anormal aqui é pensando na postura de Sandiford, né, que eu já comentei lá atrás. Manejo. O que eu tenho que fazer com o bebê que fica regurgitando? As fórmulas espessadas, o que elas fazem? Elas reduzem a frequência e severidade das regurgitações e são indicadas em lactentes com sintomas persistentes, além de tranquilizar os pais e corrigir o volume de aporte. Então, qual que é a nossa preocupação aqui? Sempre tem aquela preocupação, os pais trazem muito isso. Ô, doutor, eu dou o leite e ele vomita tudo. Será que ele está ingerindo a quantidade necessária, fica dentro do corpo dele que ele precisa? Isso é uma pergunta inteligente, é uma pergunta pertinente. Embora o que a gente observe na prática clínica é que esses bebês não deixam de ganhar peso. Então parece que o que eles regurgitam é o que está sobrando ali, né? É o verdadeiro saiu pelo ladrão. Então coube ali o que coube no estômago, o que não coube, o que está a mais ali, o estômago regurgita, se acomoda e vida que segue, tá? Mas o que acontece ali é que os pais ficam muito alvoroçados. E muitas vezes você cria uma situação meio ruim socialmente, né? Os pais, às vezes, estão com o bebê ali, vão em algum lugar e tal. Agora, na pandemia, a gente está mais quieto em casa, né? Mas vamos pensar numa situação de normalidade. O bebê fica vomitando, aí tem que levar um monte de roupa. Então, isso daí a gente pode acalmar essa situação, evitando essas regurgitações de uma maneira bastante inócua para o bebê, que é a inspeção da forma. Tá? E o bebê que está em aleitamento materno? Antigamente a gente usava papa de Ebstein, né? A gente fazia aquela papa com maisena, dava para o bebê deglutir e ele mamava o leite ali por cima. Hoje a gente não tem mais usado, a papa de Ebstein não tem muita validação científica em termos de resultado, né? Então, sinto dizer, mas bebê em aleitamento materno, aí ele vai continuar sendo regurgitador feliz mesmo, não tem muito jeito. Como é que eu diferencio o refluxo de regurgitação? Aqui a gente tem uma revisão do Cochrane, falando do uso da fórmula espessada nos 2 casos. A diferenciação de refluxo de regurgitação começa pela situação que o bebê fica no pós-vômito, no pós-regurgitação, né? E aí eu tenho vários questionários, várias coisas para a gente identificar a doença do refluxo e manejar ela. De qualquer forma, o que a gente tem? Embora não seja nível A de tratamento para bebês que tenham a doença do refluxo, as fórmulas espessadas, elas podem ser usadas em bebês que tenham diagnóstico de doença do refluxo, sem problemas, ela não vai trazer prejuízo para o bebê, ok? Claro que eu preciso fazer outros tipos de tratamento, inibidor de bomba, né? E, enfim, não vem ao escopo aqui dessa apresentação a gente falar de tratamento para doença do refluxo, mas a fórmula infantil, numa situação, numa alternativa de tentar diminuir os episódios de refluxo, a gente pode utilizá-la para esse fim. E, por fim, aqui, o fluxograma do Van den Plas, falando do manejo do refluxo. Então, vamos lá, item por item. Primeiro, o que eu vou ver? Eu ver se esse bebê preenche critério para refluxo. Qual é ele?
maior de 3 ou 4 regurgitações por dia, no mínimo 2 semanas, e uma idade de início maior que 3 semanas e menor que 6 meses ou 1 ano, né? Aí dependendo da literatura que a gente vai seguir. Tem isso? Não. Então, considerar outras condições ou referenciar para especialista. Tem isso? Tem. Então, o que eu vou fazer? Avaliar a frequência que esse bebê está sendo alimentado, o volume e a técnica, e adaptar se for o caso. Muitos bebês têm a regurgitação pelo fato da mãe colocar no peito por qualquer coisa, né? É importante também, nesses primeiros meses de vida, a mãe fazer ali um approach com aquele bebê e tentar entender o momento de fome, o momento de saciedade dele, e amamentá-lo no momento que ele está com fome e não levar o peito por qualquer choro, que aí a gente vai começar a ter um problema, né? E esse problema pode começar aí com uma regurgitação, tá bom? Muito bem. Então, o que eu fiz? Avaliei, adaptei a técnica, né? Tinha alguma coisa errada ali, corrigi a tela técnica, fiz toda a parte de recomendação para a família, e aí o que eu vou ver? Melhorou? Melhorou, follow-up. Não melhorou. O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso de regurgitação fisiológica, eu vou reorientar os pais e no bebê que está em fórmula, eu vou passar uma fórmula AR, ou seja, uma fórmula espessada para aquele bebê. AR de anti-regurgitação, certo? Melhorou? Melhorou, follow-up. Não melhorou, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou considerar a PLV. E isso é uma coisa muito interessante que esse flowchart traz para a gente. Vejam só que a PLV ela é considerada antes de doença do refluxo. Por quê? Porque se a gente fechar o diagnóstico de doença do refluxo e não pensar em APLV, eu estou perdendo uma chance de ouro de repente, fazer um diagnóstico de doença do refluxo secundária à APLV. Lembrando que a doença do refluxo ela pode ser decorrente da APLV. Então, esse flowchart ele traz para a gente a recomendação de fazer medidas para a PLV antes de começar o inibidor de bomba de próton. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Considerar a PLV, fazer a fórmula espessada, 2 a 4 semanas, melhorou? Melhorou. O que eu vou fazer? Fazer o teste de provocação para ver se esse bebê tem a PLV ou não. Agora, não melhorou. Aí eu vou considerar doença do refluxo sem a PLV, certo? Então, essa é uma diferenciação importante que a gente pode fazer. Pensou em refluxo, pensou em APLV, certo? Muito bem, vamos voltar aqui para a primeira avaliação. Avaliar a técnica de amamentação, como essa criança está sendo amamentada e tudo mais. E aí, uma outra coisa que é necessário ver nessa perna aqui. Existem outros sinais de alerta, quais sejam? Vômito, hematêmese, irritabilidade, choro, resmungamento, posição de Sandiffer, que é o arqueamento de tronco, falha de ganho de peso, problemas de alimentação. Será que esse bebê tem uma disfagia, por exemplo? Será que ele não tem uma vedação completa dos lábios na hora de amamentar? Dermatite atópica e eczema, que são outros critérios para PLV, constipação, diarreia ou problemas de sono. Então, se tiver qualquer uma dessas red flags, eu pulo toda aquela parte de recomendação para os pais e passo direto para o teste de provocação da PLV, certo? E, por fim, se tiver outros tipos de sinais de alerta, como hematêmese, posição de Sandiffer, alterações neurológicas, certo? E um atraso de neurodesenvolvimento, se não tiver, eu volto para a questão ali da interrogação e investigação da PLV. Agora, se tiver, aí a gente tem que pensar em uma outra situação, uma outra doença neurológica que pode estar causando tudo isso, esse conjunto de fatores, e aí a avaliação de um neuropediatra passa a ser fundamental. Ok? Então, esses são os fluxogramas que a gente usa atualmente para a identificação e manejo das 3 apresentações clínicas dos transtornos gastrointestinais funcionais. Tá? E aí, como conclusão, sempre, investigação de causas orgânicas e outras doenças,
tranquilizar os pais, avaliação das técnicas e tipos de amamentação. De repente, um problema simples pode ser resolvido ali. Se o bebê está em uso de fórmula, substituir por parcialmente hidrolisada e outros componentes para transtorno funcional. E caso não funcione, aí sim considerar fórmula especialmente hidrolisada e investigação de outras doenças. Questão da lactose. Né? Hoje a gente tem no mercado fórmulas que tem espessante, que são parcialmente hidrolisadas e que tem também redução parcial de lactose na sua composição, que são fórmulas justamente desenhadas para que o bebê possa passar essa fase dos transtornos funcionais de uma forma mais confortável, vamos dizer assim. O que a gente tem com relação à lactose? Primeiro, a redução da lactose, se a gente pensar da fisiopatologia como sendo uma das coisas da fisiopatologia, uma intolerância parcial e transitória à lactose, a redução da lactose parece ser uma medida inteligente e, de fato, os estudos mostram que melhora principalmente a sintomatologia, a modalidade de cólicas infantis. Entretanto, se você reduzir demais a lactose, você está perdendo uma chance de ouro de utilizar um dos grandes oligosacarídeos do leite humano, e o mais frequente, o mais presente no leite humano, que é a lactose, e o seu efeito bifidogênico. Lembrem que a lactose está no leite não só para a questão energética, mas muito mais do que isso, por seu efeito bifidogênico. Tá? Então, quando eu tenho uma lactose, eu tenho uma melhora na bifidogênese, no aumento da produção ali dos lactobacilos também, e se eu reduzo demais essa lactose, que eu tenho um aumento na tomada ali de espaço de Firmicutes, isso acontecendo num período que são os primeiros 1000 dias de vida do bebê, e de repente, mesmo que seja um período curto de intervenção, eu corro o risco de perder o imprinting legal da microbiota naquela criança, tá bom? Então, a lactose, ela precisa realmente estar presente, a gente pode diminuir ela como uma forma de intervenção, e quando eu falo intervenção é o seguinte, eu começo uma fórmula pensando quanto tempo ela vai ficar e quando vai ser o momento que eu vou tirar essa fórmula e voltar para a minha fórmula de rotina que eu tinha proposto lá atrás, tá? Então, fórmulas de intervenção, elas têm que ser encaradas dessa forma, seja qual for a situação. E para finalizar de verdade, voltando ao nosso quadro clínico, né, o nosso caso clínico do Jafé, o que aconteceu com ele? O que aconteceu foi que essa criança, a conduta para ela foi a tranquilização dos pais, certo? Como era uma criança que vinha de parto cesáreo, estava em aleitamento materno exclusivo, foi proposto para ela a intervenção com Lactobacillus reuteri. A mãe foi encaminhada para uma psicoterapia, porque ela estava começando ali uma suspeita de baby blues, e a coisa evoluiu bem. No mês seguinte já estava a coisa mais equacionada, e essa criança, depois do 3º mês que passou a questão da cólica, ela continuou em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, enfim, foi um case de sucesso. Tá? E se essa mesma criança estivesse em uso de fórmula infantil? O que eu ia fazer? Como é uma criança que tinha apenas cólica, uma ideia boa, a melhor intervenção para essa criança era trocar uma fórmula, eventualmente, de proteína intacta para uma fórmula de proteína parcialmente hidrolisada, com prebióticos, de preferência oligosacarídeos, ok? E se fosse uma criança que tivesse, além das cólicas, regurgitação e ou constipação, uma fórmula de intervenção com proteína hidrolisada, oligosacarídeos, espessante e diminuição da lactose seria muito bem indicada, certo? Muito bem, como conduzir o paciente com transtorno gastrointestinal funcional? Primeira coisa, a cura é o tempo. Entretanto, ao longo do percurso, a orientação e tranquilização dos pais é muito importante, porque muitos pais eles já chegam ali esgotados de todo o transtorno, que é aquele sofrimento daquela criança traz para aquela realidade deles, principalmente quando é primeiro filho. O lactente aleitamento materno exclusivo, a conduta é tranquilizar a família. Se for o caso do tabagismo materno,
se a mãe tiver em uso de tabagismo, ela tem que interromper. Alguns estudos falam, em questão de desfecho de cólica do lactente, diminuir a quantidade de gordura saturada que essa mãe está consumindo, isso poderia reduzir as cólicas, tem alguns estudos interessantes sobre isso. E o lactente em uso de fórmula, mudar a fórmula, se ele já não estiver usando, para a fórmula parcialmente hidrolisada, com redução de lactose espessante. Claro que cada caso é um caso, eu não preciso usar essa fórmula tripla em uma criança que tem só um dos 3 tipos de apresentação clínica, por exemplo. Mas se tiver mais de um, é uma fórmula de intervenção interessante, ela é uma abordagem eficaz e segura, certo? E sempre postergar o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele sempre vem após as intervenções anteriores que não deram certo. Estamos chegando ao final da nossa apresentação, deixo aqui um convite para vocês, que convido todos a conhecer o curso mais completo de nutrologia pediátrica que a gente tem no Brasil hoje, é um curso totalmente online, é um curso da nossa Saúde com Evidência, que é uma iniciativa minha, do Diego Biela e do Thiago Irosi. Caso alguém queira e tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre o Nutroped, basta clicar aqui, Nutroped Renato Zorzo, coloca no Google, primeira coisa que aparecer, você clica lá, você vai sair direto na página das informações. E qualquer outra coisa que vocês precisarem a respeito do curso, eu estou à disposição. Fico aqui, deixo meu muito obrigado e fico à disposição das perguntas que vierem aí. Obrigada, professor Zorzo. É sempre um prazer te ouvir falar, você sempre traz muitas informações novas e práticas, né? Porque isso é muito importante, que a gente pegue toda a ciência que exista, mas que transforme em algo prático para colocar no dia a dia. E apesar desses transtornos eles serem, né, fisiológicos, ocorrerem de forma prevalente, ainda tem uma complicação aí, né? Tem, né, esses detalhes todos que você falou. E aqui no chat, a doutora Elizabeth colocou um relato dela. Ela coloca que o meu filho mais velho, hoje com 36 anos, foi uma criança muito irritada, com muita cólica, e não dormia bem até os 3 ou 4 anos. Aliás, tem comprometimento do sono a vida toda. Evacuava até 10 vezes ao dia, esverdeado, e amamentou até os 8 meses. Na época não se falava em refluxo e ele mesmo, aos 15 anos, fez o seu diagnóstico pela tosse. Hoje, a doutora Elizabeth acredita que o seu distúrbio gastrointestinal foi um importante determinante da sua característica emocional. Um adulto ainda irritável, apesar de anos de psicoterapia, e que o seu quadro emocional pode ter sido desencadeado aí pelas dores sem diagnósticos, nem pelo pediatra, nem pelo gastro, nem por ela. Hoje ele faz uso crônico de pantoprazol, mas teve esse emocional aí abalado, mostrando, né, como toda família, e que não é só nesse começo da vida, né, mas também tem essas repercussões. Obrigado, Beth, pelo relato. E esse é um relato muito comum, né? Volta e meia chega aí no consultório pacientes que depois de adolescentes, né, acaba tendo uma doença do refluxo diagnosticada pelo otorrino, que está com tosse crônica, como foi exatamente esse relato que ela colocou. Aí vai fazer uma nasofibro, vê, né, hiperemia de aritenoide lá e fala, ó, isso é refluxo. E aí começa a tratar o refluxo e melhora, né, a tosse, os sintomas gástricos. Então vejam que a doença do refluxo é uma doença que ela não é tão óbvia quanto a gente acha que ela é. Às vezes ela dá sintomas subclínicos que acaba diminuindo a qualidade de vida, né, das pessoas. Isso é bem frequente. É importante esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico preciso, a tranquilização dos pais e essa família. Doutor Zorzo, enquanto ainda não recebemos aqui nenhuma pergunta, o doutor comentou algo que eu achei bastante importante, que a gente tem que sempre lembrar que esses lactentes, eles estão, né, nesse período de oportunidade de ouro. Eles, apesar, né, de terem uma cólica, uma constipação, uma regurgitação, eles estão aí nesse período de ouro, e um nutriente muito importante é a proteína. Hoje nós temos fórmulas infantis com diferentes tipos de proteína, qualidade, quantidade,
Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso na impossibilidade do aleitamento materno. Tá. Você quer que eu fale com desfecho dos transtornos gastrointestinais ou em geral? Não, pode ser no geral mesmo, em relação à qualidade desse lactente, ao crescimento, desenvolvimento. Então, a gente parte do princípio assim, que o ideal, no mundo ideal, né, em Shangri-La, todas as crianças são amamentadas exclusivamente até os 6 meses e complementadas até os 2 anos ou mais. Tá? Mas nós não vivemos em Shangri-La. Então, o que a gente tem? A gente tem uma realidade para ser manejada. E uma realidade que sempre teve foi os níveis aí de aleitamento materno batendo no máximo, nos melhores países com o melhor sucesso disso, em 50%, 60%, às vezes até 70%, mas não além disso. Então, assim, a gente precisa olhar para as outras crianças. Que bom que nós chegamos a 50%, 60%. O Brasil não chega a 50%, né? Mas as outras crianças têm que ter uma oportunidade tão boa quanto o leite materno. Né? Na verdade, nunca vai ter algo que seja igual ao aleitamento materno, mas ele é a referência que a gente tem para a ciência conseguir desenvolver alimentos que sejam, que mimetizem o quanto antes. Né? Com relação e aí a gente pode falar de várias coisas, né? Mas com relação aí, dando enfoque à proteína, o que a gente vê ao longo dos anos é uma tendência que as indústrias, em geral, têm mostrado de diminuir a quantidade de proteína nas fórmulas. E isso não é por acaso. O Koletzko demonstrou isso muito bem na sua hipótese da proteína, né? Que a proteína é o principal programador metabólico para a obesidade, pelos seus efeitos insulinogênicos, principalmente aquelas proteínas que são repletas aí de aminoácidos de cadeia ramificada e de metionina, né, que são aminoácidos insulinogênicos. E aí, quando você diminui a quantidade de proteína, você automaticamente diminuiria o aporte desses aminoácidos insulinogênicos, que é a leucina, a leucina, a valina e a metionina. Tá? Só que isso tem um limite, né? Aí a gente fica numa sinuca de bico, que é o seguinte: a gente tem que diminuir proteína, não por causa da proteína em si, mas por conta do aporte dos aminoácidos insulinogênicos, né? Só que a gente, se diminuir proteína demais, você diminui os tijolinhos que faz a criança crescer. E aí você corre um outro risco, né? De levar essa criança a uma desnutrição ao longo do tempo. E com consequências graves, inclusive, com consequências de wasting, de stunting, né? De todas as cicatrizes nutricionais aí que a gente conhece. Então, o grande desafio que eu diria que as indústrias e que a ciência tem hoje com relação à proteína de fórmulas infantis é encontrar um equilíbrio nisso, né? Diminuir a proteína para chegar nos níveis próximos ao aleitamento materno. E o leite materno, no final ali do primeiro ano de vida, tem 1 grama de proteína para cada 100 quilocalorias. Quer dizer, é muito pouco, né? Só que, para chegar nisso, se você diminuir a quantidade de aminoácido insulinogênico, você vai baixar desse número, né? E aí você desnutre a criança. Ou seja, você precisa desmontar a proteína, tirar os aminoácidos que levam a criança à obesidade e fornecer a parte boa da proteína. Você só consegue isso melhorando a qualidade da proteína. Então, é a forma que a gente tem, né? Se a proteína fosse um brinquedo de Lego, ia ficar muito fácil. Você desmontava lá, tirava os ruins lá, volta a parte boa e entrega para a criança. Eu acho que esse é o grande desafio da ciência que a gente tem hoje. Perfeito, professor Zorzo. E aí a gente tem que usar, né, essas tecnologias das fábricas e tal para tentar brincar aí um pouquinho com esse Lego. Doutor Zorzo, temos aqui muitos elogios, agradecendo pela aula e pela didática. Como não temos nenhuma pergunta, a gente já vai encerrando o nosso tempo por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Nós ficamos muito felizes por poder estar aqui com vocês hoje e contribuir né, com o conhecimento do Dr. Zorzo para vocês. Dr. Zorzo, suas considerações finais, algumas palavras para os nossos espectadores? Sim.
Pessoal, é um grande prazer estar aqui. Eu sempre me divirto encontrando esses encontros virtuais. Embora os encontros virtuais a gente consegue atingir uma gama maior, né, de pessoas, eu sinto muita falta dos presenciais, porque é muito gostoso olhar no olho, sentar do lado, jantar junto depois e trocar a experiência, né? Nessa correria de speaker aí antes da pandemia, eu aprendi muito com muitas pessoas aí que eu fiz amizade e trago todas no coração. Então, para vocês que ficaram aqui com a gente até agora no final, sintam-se abraçados, deixo meu abraço, meu muito obrigado. Eu de verdade espero encontrar com vocês. Como eu não vi a carinha de ninguém, por favor, se alguém me encontrar no futuro, me lembre, fala, Zorzo, eu vi tua aula lá no dia com a Thaís, e aí a gente bate um papo, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito, professor Zorzo. Realmente, a gente espera poder estar pessoalmente em breve. Para a gente também é muito difícil estar aqui, né? Muito bom quando a gente consegue vê-los e trocar, né, experiências, trocar a opinião, ouvir a opinião de vocês. Mas, em nome de todos da Nestlé, de todos os representantes, de todos os gerentes distritais, do gerente regional, eu agradeço a presença aqui de vocês hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer necessidade de artigo, nós estamos à disposição. E muito obrigada, boa noite e até a próxima. De preferência presencialmente, né, professor Zorzo? De preferência. Boa noite, gente. Obrigado, Thaís. Obrigada, professor.